Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar a nossa primeira aula virtual, no qual nós vamos falar sobre a previsão de demanda dentro da cadeia de suprimentos. Nessa primeira aula, vocês têm o material disponível, então os slides para ir acompanhando comigo. Nós vamos falar sobre o papel da previsão da demanda, tanto para uma empresa quanto para a cadeia de suprimentos, que seria uma expansão, né, dos objetivos empresariais, e identificar quais que são os componentes de uma previsão de demanda. Porque depois disso a gente vai começar a mexer com os métodos, mas primeiro eu acho que é importante entendermos quais são os objetivos, por que a gente faz isso. Então, qual que é a função, na verdade, da previsão de demanda numa cadeia de suprimentos? Bom, quando a gente fala vamos falar da empresa em primeiro lugar, a gente está falando, vamos falar assim, de uma previsão que é feita com a finalidade, por exemplo, de produção, de servitização, de compra de insumos, então, de nível de estocagem. Então, isso serve vamos falar assim, para o nível de agregação de uma empresa. Mas aqui a gente está falando de uma cadeia de suprimentos, então seria a expansão desse conceito. E aí a gente tem a questão, vamos falar assim, do que já foi falado na primeira aula, do conceito e da visão de empurrar e puxar. Quando a gente tem vamos falar assim, o processo de empurrar, então são realizadas a antecipação dessa demanda do cliente. Por quê? Porque a gente vai produzir e depois vai mandar, vamos falar assim, para o varejo, para ser vendido para o cliente. Então, o que acontece? O gestor que está, vamos falar, planejando a quantidade a ser produzida, ele tem um nível de atividade para prever, que é a própria produção, a forma de transporte que vai ser feita, então a logística de como vai ser feita essa alocação e muitas vezes onde, então pode ser que seja em mais de uma loja, em mais de uma rede varejista, e a compra de insumos proveniente dos seus fornecedores para que essa transformação aconteça. E com isso ele precisa, na verdade, o quê? Prever qual que vai ser essa demanda do cliente final. Então, assim, essa pergunta é a pergunta que está na cabeça dele para ele conseguir fazer esse ordenamento das operações dentro da empresa dele, considerando o consumidor, considerando o varejista, considerando a produção dele e também, vamos falar assim, considerando seus fornecedores, porque eles precisam ter também a capacidade de fornecer os insumos necessários. Em contrapartida, a gente também tem o processo de puxar. Puxar é quando são realizadas, vamos falar assim, a produção em resposta da demanda do cliente. O que acontece? O gestor ele planeja o nível de capacidade deles e de estoque, mas não na quantidade que vai ser executada necessariamente. Por quê? Porque ainda é desconhecida, vamos falar assim, a real demanda. Isso acontece muito quando são produtos novos ou produtos altamente tecnológicos. Bom, seguindo para o quarto slide, vamos falar um pouco sobre a previsão da demanda, mas agora não no nível da empresa, que foi a primeira coisa que a gente discutiu aqui. Vamos falar quando a gente tem a cadeia de suprimentos em si. Então, quando cada etapa da cadeia produtiva ela faz a sua previsão, o que pode acontecer? Elas fazem separadamente, né? Então, vamos falar, quando a gente faz tudo separado, acontece erros. E vamos falar assim, quanto mais longe a gente tá vamos falar dessa cadeia, vamos falar assim, do cliente dessa cadeia, maior a tendência de erro para cima. Por quê? Porque cada um desses agentes da cadeia, eles vão fazer, vamos falar assim, uma ampliação, vão amplificar a sua previsão de demanda, com medo de faltar insumo para fazer a transformação e, vamos falar assim, e atender esse cliente final. O resultado disso tudo, vamos falar desse descasamento, vamos falar assim, entre aspas, conversa, esse diálogo, essa coordenação e esse fluxo de informações entre esses agentes, é um defasamento entre oferta e demanda. E isso pode gerar problemas bem sérios vamos falar assim, quando a cadeia de suprimentos não trabalha conjuntamente. Mas quando ela trabalha, a gente fala que ela está trabalhando de forma colaborativa. E ela tem que ser muito mais precisa e não faltar produto
nas prateleiras para os clientes. Bom, mas o que é, no final das contas, uma cadeia colaborativa? Ela permite, em primeiro lugar, que elas sejam responsivas e mais eficientes para servir esse cliente final e, consequentemente, com menor custo, seja ele de produção, seja ele logístico. Por quê? Porque as funções estão sendo otimizadas. E nessa situação, existe um equilíbrio muito maior entre a oferta, então, entre os produtos que estão sendo ofertados em todo o sistema produtivo e a demanda efetiva do consumidor final, para promover, então, no final das contas, todo mundo fica mais feliz. Não é porque não vendeu mais, não vendeu menos, mas é porque a relação entre custos e receitas fica muito mais equilibrada. Bom, quando a gente está tratando, vamos pegar um exemplo. Quando a gente está falando de um produto tipo leite, ou leite de caixinha, ou leite de garrafinha, já pré-pronto, não necessariamente o leite fresco, a gente tem um produto que é considerado maduro. E aí a gente fala que esse tipo de produto, ele é, vamos falar assim, razoavelmente fácil de prever a demanda dele. Por quê? Porque porque elas são constantes, as decisões gerenciais não são tão difíceis, vamos falar, a oferta e a demanda em relação à matéria-prima não são tão, vamos falar assim, não são tão complicadas. Só que quando a gente tem decisões mais difíceis, matéria-prima mais escassa, essa situação vamos falar assim, de oferta e demanda de produtos e de insumos começa a ficar mais complicada. Bom, por exemplo, alguns exemplos de oferta e demanda um pouquinho mais complicada para fazer a previsão. A indústria da moda. Por quê? Porque o tempo de resposta e a previsão de demanda está muito relacionada à entrada da temporada. E os produtos high-tech, novos produtos tecnológicos e as mudanças dele, porque não dá para prever necessariamente o nível de adoção dessas novas tecnologias pelos novos clientes ou pelos clientes que são considerados os consumidores, os primeiros consumidores. Bom, nesses casos, quando a gente tem essa dificuldade de previsão de demanda, a gente tem a seguinte situação, que a gente tem que ter um erro, vamos falar, estimativa de erro de previsão, é importante, vamos falar assim, se torna muito importante, ou muito mais importante quanto numa previsão de demanda do leite, por exemplo, que foi o que a gente falou. Por quê? Porque aí ela projeta a demanda e a resposta da cadeia depois fica corrigida. Bom, mas considerando isso, a gente vai passar agora a entender um pouquinho mais das características dessa previsão e depois das metodologias. E por último, como que isso efetivamente ocorre, para seguir depois como que a gente prevê essa demanda, através dos nossos métodos, tá bom? Próximo vídeo.